O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão. Dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Agora. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. No livro do profeta Jeremias está escrito assim. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Desde quando encontrei a tua palavra, não deixei de alimentar-me dela. Desde quando encontrei-me com a tua palavra, nunca mais eu deixei de ir ao encontro dela. Quando nós viemos à missa, nós viemos em encontro da palavra de Deus, porque só Deus é santo, só Deus é puro, só Deus é perfeito, só a palavra de Deus salva. São Pedro disse: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós precisamos alimentar da palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. E a Bíblia vai falando dela mesma, né? A Bíblia vai falando dela mesma. Está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e tem o poder de curar, de libertar, de corrigir, de exortar, porque a palavra de Deus, Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então o que a gente vem procurar na missa, o que a gente procura na liturgia, é a palavra de Deus, de Deus. A gente vem da casa da gente na missa para encontrar Deus, Deus, e Deus se serve dos instrumentos, como disse o Papa Bento XVI, dos instrumentos mais miseráveis da sua vinha. A igreja também é comparada como a vinha do Senhor. Se realmente precisássemos de uma perfeição profunda para servir a Deus, meus irmãos, não teria papa, não teria bispos, não teria
padres. Porque a carta aos Hebreus diz que todo sacerdote é tirado do meio dos homens em favor dos homens, para oferecer sacrifícios e orações pelos seres humanos, porque ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então, se a gente se escandalizar das fraquezas dos apóstolos, da debilidade dos servos de Deus, sabe quando que a gente vai pisar na igreja? Nunca. Um dia, o grande Fulton Sheen estava na beira da catedral, na porta da catedral de St. Patrick, Nova York, belíssima catedral. Aí um desses americanos, muito cultos, muito críticos, né? Passou assim: ó, seu bispo, seu cardeal, oi, tudo bem, filho? Vem cá, vamos na igreja. Não, nessa tua igreja aí eu não entro não. Mas por que não entro? Não entro não. Aí está cheio de hipócritas. Aí o Fulton Sheen olhou para ele, sorriu, falou: não tem importância não, aqui sempre tem lugar para mais um, né? Porque hipocrisia, incoerência de vida, só não tem a Santíssima Trindade, só não tem Nossa Senhora. O restante dos apóstolos, todos os 12 apóstolos, inclusive o 13º que agregou, Saulo de Tarso, eram cheios de defeitos, e eles foram aos poucos sendo purificados e santificados, aos poucos. São Felipe Neri dizia: a santificação não é obra de um dia, tanto é que a maioria das pessoas que morrem continua o processo de santificação no purgatório. A misericórdia de Deus é tão grande que ela precisa ir atrás de nós depois da morte, senão a gente não entra no céu. Porque se a gente não tiver totalmente purificado, nós não veremos a Deus. Para ver a Deus face a face, temos que estar 100% curados, 100% libertos, 100% transformados. Padre, isso acontece na vida? Acontece, muito difícil, mas é da 5ª morada para cima. A 4ª morada também a pessoa precisa ainda de purificação. A partir da 5ª morada, aí se pode dizer que o Espírito Santo realmente domou aquele coração, tomou conta daquele coração. Por isso que nós ouvimos no Evangelho que os doentes, os pecadores, os endemoniados, eles se atiravam até Jesus, né? Vocês já viram aquela cena pitoresca de guerra, ou então de refugiados, de lugares de catástrofes, onde as pessoas estão passando fome, aí chega a Cruz Vermelha com os mantimentos, né? Aí joga assim os mantimentos, coloca, as pessoas se jogam nos mantimentos, porque a fome é algo desesperador, a fome, a sede é algo desesperador. As pessoas se jogavam até Jesus, se atiravam até Jesus. E deixa eu contar um segredo para vocês: Jesus gosta que a gente faz isso. Jesus gosta que a gente se atire nele, que a gente mergulhe nele, na misericórdia dele. Padre, eu posso me lançar em Jesus? Pode lançar. Lança-se você com todas as tuas misérias. Jesus misericordioso disse: os maiores pecadores são aqueles que têm mais direito da minha misericórdia. Os maiores pecadores são os que mais precisam da minha misericórdia, porque eu não vim chamar os sadios, mas os doentes. Eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Nossa, que esperança, né? Jesus está falando que ele veio por você. Padre, eu não sou doente não. Talvez você não é doente do olho, do estômago, do rim. Teu rim está bom, teu estômago, teu pulmão está uma beleza, mas e as doenças da alma? Eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores à conversão. Eu tenho uma coisa comigo,
antes mesmo de ser seminarista. Depois de seminarista, um pouco mais, estudando e mergulhando. E aí fui vendo no Diário de Santa Faustina que Jesus, ele reclama que eu falo aqui, ele abre o seu coração divino e diz que nem mesmo os sacerdotes conhecem a sua misericórdia, nem mesmo os padres conhecem a misericórdia de Deus, porque se nós conhecêssemos a misericórdia de Deus, nós não escandalizaríamos com a fraqueza das pessoas, porque é próprio de pessoas medíocres escandalizar da fraqueza dos outros, porque os mundanos não se escandalizam dos cristãos, porque quando acontece alguma coisa na igreja, os mundanos dizem: nós já sabíamos, eles são todos uma cambada de hipócritas, como aquele senhor disse para o Fulton Sheen. Os mundanos não se escandalizam dos cristãos. Os santos também não se escandalizam, porque os santos sabem, os santos, as pessoas que são movidas pelo Espírito Santo, sabem do barro que eles são feitos e do que os irmãos deles também são feitos. Quem que se escandaliza? São as pessoas medíocres. Por isso que Jesus disse, para as pessoas, para todos nós que cremos nele: oxalá fosses frio ou quente, ou seja, oxalá você tivesse uma mentalidade alheia a Deus, porque ali Deus pode te alcançar ainda, porque nos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, está escrito assim: Deus, não levando em conta o tempo da nossa ignorância, Ele convida todos os homens, de todos os tempos e lugares, a conversão e a penitência. Lá no passado, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas Ele chama a conversão, ao arrependimento e a penitência. Mas aqueles que Deus confiou muito, esses serão pedido muito. Lucas 12, 48. A quem muito foi confiado, muito será exigido. A quem foi muito dado, muito será cobrado. Então, queridos, nós precisamos nos lançar em Cristo, com a nossa vida concreta, e parar de se escandalizar com as coisas. Eu vi isso, eu vi aquilo, e não sei o que. Os santos não se escandalizam, os santos rezam. Os mundanos não se escandalizam, porque para eles nós somos um monte de hipócritas. É as pessoas sem conversão, que não tem uma vida santa, mas que quer que todo mundo seja santo. Esses que escandalizam. Então vamos pedir a Deus, nosso Senhor, o dom da confiança, para que a gente possa se lançar na misericórdia de Deus. Porque nós estamos ouvindo o episódio de Saul e Davi. Há duas espécies de pessoas. Grava no coração. Duas espécies de pessoas: os pecadores arrependidos e os pecadores obstinados. Na cruz nós tínhamos 3 crucificados: um santo, Jesus Cristo, Deus, um pecador arrependido e um pecador obstinado. Essa que é a diferença de uma pessoa para outra, porque vocês todos são pecadores, nós todos somos pecadores. A diferença é que existe gente arrependida dos seus pecados, faz penitência, e outros continuam na sua vida. Mas aqui nós não estamos falando de vida, de matar, de roubar, de prostituir, não. Continua nas suas indiferenças. Deixa eu trazer para vocês uma coisa muito importante. A irmã Lúcia, ela teve uma entrevista com o padre Agostinho Fuentes. Ela disse assim, com aquele candor próprio de uma carmelita, de uma senhora muito devota e piedosa, que era a irmã Lúcia. Irmã Lúcia não é só isso não, ela é a predileta do coração imaculado de Maria,
porque dos 3 pastorzinhos, a única que via, ouvia e conversava com Nossa Senhora é a irmã Lúcia. Nossa Senhora apareceu para ela a vida inteira. Ela disse assim ao padre Fuentes: creia-me, caro padre, a Santíssima Virgem está muito triste. Ela está muito triste porque os maus seguem obstinadamente no seu caminho de perdição, sem arrependimento e penitência. E os bons seguem no seu caminho de bondade, mas sem crer na sua mensagem. Ninguém crê na mensagem de Nossa Senhora. A irmã Lúcia disse isso. Os bons, porque continuam no seu caminho de bondade, sem levar em conta a mensagem da Santíssima Virgem. Os maus continuam no seu caminho de obstinação ao mal, sem dar a mínima e se perdendo. Saiu agora, todo mundo viu aí nos noticiários, que o serviço secreto da Alemanha, o serviço secreto alemão, conseguiu hackear, conseguiu descobrir o projeto da Rússia para 2024, 2025. E agora, mês que vem, vai completar 2 anos da invasão russa na Ucrânia, e a Rússia tem preparado um gigantesco exército. Está aí no noticiário. Isso não é profecia não, isso é notícia, não é profecia, não é notícia. São dados técnicos do exército. A Rússia está preparando para invadir através da Bielorrússia, que faz fronteira com Letônia, Estônia e Lituânia, e a Polônia, está preparando para atacar os países da OTAN, nesse ano de 2024, e concentrando o ataque principalmente em outubro e novembro, porque em novembro vai ter eleições americanas, e os Estados Unidos é membro da OTAN, e envolvido em eleições, os Estados Unidos não pode estar diretamente envolvido nesse conflito. Não é o padre Oliveira que está dizendo isso, são os noticiários, são os jornais. E no ano que vem, a Rússia pretende bombardear com todas as forças a Europa Central, a partir de Polônia e Alemanha. A Suécia, que não é membro da OTAN, já disse, o presidente já disse, o parlamento: nós não somos membros ainda da OTAN, mas preparem-se para a guerra. E Nossa Senhora disse nas suas mensagens: se as pessoas não se convertessem, viria uma guerra ainda pior, ainda pior. E nós estamos vivendo, como diz o Evangelho de Jesus, Mateus 24, entre guerras e rumores de guerras, mas que isso não vos atemorize, porque é necessário que tudo isso aconteça. Explicava para uma pessoa pessoalmente e digo para vocês: quando tem um tempo de castigo na face da terra, o castigo ele vem em 3 níveis. No âmbito bélico, político, que também envolve economia, né? Esse trinômio, né? Bélico, político, econômico. Ele vem no nível eclesial, social, e ele vem no nível também familiar, pessoal. Quando tem guerras, se tem bombas caindo nos países, também tem conflitos políticos, porque as bombas caindo em países são conflitos políticos. E se tem conflitos políticos, pode ter certeza que o preço dos alimentos vai lá em cima, E isso faz com que as pessoas no seu dia a dia, elas fiquem cada vez atemorizadas com a vida, preocupadas. E entre os problemas de guerra e os problemas pessoais, nós também temos a fraqueza da igreja, daqueles que estão à frente da igreja. Então, meus irmãozinhos, quando vem o castigo, como dizia minha avó, o castigo vem a cavalo, porque quem planta vento, colhe
tempestade. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê fé, nos dê fé. Nós estamos chegando num tempo, né? As aparições de Nossa Senhora, as mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje. Nossa Senhora disse: o que eu comecei em Fátima, eu vou terminar em Medjugorje. Medjugorje são as minhas últimas aparições para a humanidade, depois não haverá outras. E Medjugorje significa entre montanhas, e eles chamam Nossa Senhora de Gospamira. Gospamira significa Rainha da Paz. Nossa Senhora, ela vai triunfar, vai acontecer uma reconciliação muito grande de Deus com os homens, ou melhor, dos homens com Deus, porque Deus sempre está disposto a amar os seres humanos e perdoar os seres humanos, mas essa reconciliação entre o céu e a terra, ela vai vir sim, mas ela vai vir depois de uma grande catástrofe. O Concílio de Trento, ele diz assim: Deus tem duas formas de se comunicar com os homens. A primeira é a sua palavra, o diálogo, o amor, o carinho, o sentar, o conversar. A segunda é a desgraça. Não sei se você já percebeu, isso é magistério, viu? É o Concílio de Trento. Não sei se você já percebeu na tua vida. Se você não percebeu isso, tem que perceber. Talvez você conversando com uma pessoa uma vez, 2, 3, 4, 10. Parece que quanto mais você dialoga, mais se ensina, mais você quer reconciliação, mais você quer perdão, mais você quer viver bem. Parece que quanto mais a pessoa se torna um antagonista. Quanto mais Davi queria reconciliar com Saul, quanto mais Davi queria ajudar Saul, quanto mais Davi queria dizer para Saul que ele não queria ser nem a evidência, mas ele queria somente ajudá-lo, tanto mais Saul tinha ódio de Davi, tanto mais Saul queria matar Davi. Aí o que aconteceu com Saul? Aconteceu uma grande desgraça, porque Deus falou uma vez, Deus falou duas, Deus falou três, Deus foi ao encontro, Deus deu chance, etc, 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 até que o castigo chega, e quando ele chega a cavalo. A humanidade, ela está como Saul. Deus envia seus profetas, Deus envia sua mãe, Deus envia suas mensagens, e as pessoas duvidam, as pessoas fazem piada, as pessoas fazem chacotas, vem com intelectualismo barato, vem com conversinha mole, e duvida da mãe de Deus, duvida de Nossa Senhora, duvida até mesmo dos fatos que estão acontecendo. Aí o que sucede após isso? Sucede grandes catástrofes. Gerações antes da nossa passaram por grandes conflitos, por grandes tribulações. A nossa geração, que passou de pato a ganso, que abusou da liberdade em todos os níveis, modos e maneira. Você acha que nós vamos passar ilesos, meus irmãos? Deus queria que sim, Nossa Senhora queria que sim, porque Nossa Senhora é a última tábua de salvação para esta geração. Por isso que ela aparece como Rainha da Paz. E ela disse, a Virgem que disse: após a realização dos segredos, não dará mais tempo para as pessoas se reconciliarem, etc., porque vai ser um período muito difícil. Como que vai celebrar missa, celebrar batizado, atender confissão, com míssil caindo para todos os lados? É isso que Nossa Senhora está dizendo. Como que as pessoas vão viver a fé, etc., no meio de fome, de guerra, de perseguição? É isso que a Virgem está dizendo. Então, o tempo da conversão, o tempo de mudança de vida é agora. E o que são as preparações? O que é a preparação para os segredos, para esse tempo que vai acontecer e está às portas? É a conversão de vida. Aprender a rezar o terço, aprender a se alimentar das palavras de Deus, fugir de ocasiões que levam ao pecado,
afastar de certas situações de internet, isso a gente já falou várias vezes, principalmente abaixo da graça de Deus, abaixo da missa, ter pessoas boas, gente, ter pessoas boas. Enquanto Davi estava perto de Saul, ele só respirava inveja, perseguição e morte. A gente precisa, afastar de certas situações da vida da gente. Precisa mesmo, precisa com urgência. Termino, porque existem duas espécies de pessoas, não existe três não. Os pecadores arrependidos e os pecadores obstinados. Eu amarro isso que eu estou dizendo com exemplos: Davi e Saul, Esaú, Jacó e Esaú, Caim e Abel, Pedro e Judas. Nós vamos vendo na história, a duplicidade dos corações. A gente percebe, a gente toca, a gente vê, a gente sente e não tem para onde correr. Por isso que Jesus disse no seu santo evangelho, e você vai ver que é muito acertado isso. Jesus diz assim: aqueles que têm será dado mais, mas aqueles que não têm será tirado até o que ele pensa ter. Quem tem fé vai ser dado mais, quem tem piedade vai ser dado mais, quem tem amor por Jesus vai ser dado mais, quem tem discernimento vai ser dado mais, quem quer crescer espiritualmente vai ser dado mais, quem sonha sonhos de Deus, isso vai chegar e vai ser dado mais, mas aquele que não tem será tirado até o que não tem. Aquele que não tem disposição para não vir na missa nem de domingo, esse restinho aí ele vai perder. Aquele que não tem disposição de ajudar os outros, nem que seja um pouquinho, ele vai perder, aquele que não tem bondade no coração de rejeitar certas situações e buscar pessoas melhores, aquelas pessoas ruins que estão ao lado dele, vai destruir a sua vida. A quem tem será dado mais, a quem não tem será tirado até o que a pessoa julga ter. Deus foi dando a Davi, Deus foi ungindo Davi, Deus foi agraciando Davi, com as suas fraquezas, com as suas misérias, mas todo mundo sabe que Davi morreu como um santo, o santo rei Davi, mesmo com as suas fraquezas. Enquanto Saul, obstinadamente no pecado, na maldade, foi perdendo toda a graça e toda a unção que Deus colocou nele. Então não adianta, mau ladrão e o bom ladrão, as ovelhas e os cabritos, o joio e o trigo, os filhos da luz e os filhos das trevas. Não tem três tipos de pessoas, só tem dois. E que nós, que não somos mais mundanos, acredito, que não queremos viver no mundão e nem mergulhado nas coisas do mundão, mas nós também que não somos santos de quinta morada, de sexta, por favor, gente, cresça, amadureça, desenvolva e pare de ficar se escandalizando com tudo, escandalizei. Lucas 11, versículo 6. Bem-aventurados, felizes aqueles que não se escandalizam por causa de mim. Porque eles se escandalizavam de Jesus, porque Jesus escolheu 12 comedores de arroz com feijão, que comia os pães no templo, que ficava brigando para ver quem que ia ser o primeiro. 12 comedores de arroz com feijão, que ficava pedindo para cair fogo no samaritano e acabar com tudo. Eles escandalizavam de Jesus, que comia com os pecadores, que perdoava as prostitutas, que permitia que as mulheres se aproximassem do grupo, com todo respeito, mas se aproximavam, e todos eles se escandalizavam. Que é isso?
Está entendendo o Evangelho? Você consegue compreender o Evangelho? Evangelho é isso. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. E que continua, como lá no tempo dos apóstolos, continua nos dias de hoje, causando muito espanto, causando muita inveja, causando muitas... Enquanto os coitadinhos dos miseráveis se atiravam em Jesus. Ele estava passando, se jogava, né, igual dar um ponta, igual um menino desse dá um ponta na piscina. Deu um ponta no coração de Jesus, né? Deu um tibum nessa água viva que brota do coração dele. E quando você vê uma pessoa frágil, fraca, doente, problemática, sofrida, se escandaliza não, ajuda, reza, faz penitência, principalmente se é padre, pelo clero. Às vezes as pessoas vêm falar, não sei o que, coitado, reza por eles, rezem pelos sacerdotes, rezem pelos bispos, pela fraqueza da alma na doutrina, pela fraqueza do corpo na santidade, na pureza, pela fraqueza humana do desejo de ter as coisas. Rezem, vamos fazer penitência, vamos fazer Passio Domini, porque na missa mesmo a gente já coloca, né? Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, porque se Deus ficasse olhando nossos pecados, em primeiro lugar, quem que ia estar aqui, gente? Eu ia ter que pedir para o meu anjo da guarda celebrar a missa, mas Deus não deu essa graça para ele. Deus deu a graça de ser padre aos homens, e Deus deu a graça de participar da missa e receber a Eucaristia a você. O teu anjo está aqui na missa agora, com você. Teu anjo está, Nossa Senhora, ele está aqui numa intercessão tão profunda pela tua vida, para ver se você cresce e amadurece, e eu também. Só que o teu anjo da guarda, ele não vai conseguir comungar nessa missa, você irá comungar. Se você estiver na graça de Deus, você vai comungar. Estamos vivendo em tempos difíceis, disse Nossa Senhora, se tornarão mais difíceis. Vamos nos preparar espiritualmente, vamos amadurecer na nossa personalidade, nosso caráter, nosso temperamento, vamos cercar-nos de boas pessoas, porque ou nós seguiremos o caminho dos pecadores arrependidos, ou seguiremos o caminho daqueles pecadores que não quiseram mudar de vida e ficaram sempre observando todos os erros, todas as falhas alheias. Vai ser só uma perda de tempo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria,